Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 31, e hoje nós iremos falar sobre o tema mente cauterizada. É isso mesmo, gente. Muitas pessoas estão com as suas mentes escravizadas, as suas mentes presas, mas nós vamos saber o que a Bíblia diz sobre isso e como ser liberto, como ter a sua mente liberta de toda a prisão do inimigo, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, tá bom? Então fique conosco até o final. Eu já quero pedir que você já deixe aqui embaixo o seu like e o seu comentário, o que você achou e qual outra dúvida que você tenha sobre esse tema. E também, se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? É muito importante você se inscrever para que esse canal continue crescendo e muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Já deixou o seu like? Se inscreveu? Então vamos lá, episódio de número 31 do nosso podcast. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial. Ele foi um dos primeiros convidados aqui do podcast do Rafa, não é? Nós fizemos o convite novamente, ele aceitou e está aqui conosco hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo pastor Otoniel Cavalcante. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, meu querido, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, que honra te receber aqui novamente. Prazer é todo nosso poder participar aqui mais uma vez deste momento de reflexão do podcast do Rafa. Eu espero que, como eu falei da outra vez, que possamos ter um tempo aqui de muito aprendizado, que você possa sair daqui ao ouvir, né, este podcast, ao ouvir pelas mídias digitais, que você possa ser edificado e que você possa transmitir essa nossa conversa para outras pessoas, para que outras pessoas também, além de conhecer o podcast do Rafa, possam também ser edificadas com a nossa conversa. Amém? Essa é a nossa intenção, as pessoas saírem daqui edificadas. Pessoal, pastor Otoniel é um grande exemplo aqui para nós, em Francisco Morato. Ele é pastor da comunidade cristã Calvário, uma grande igreja. Fizemos uma reportagem muito bacana de um evento, não é, pastor? Sim, verdade. Foi muito bacana o evento que aconteceu aqui em Francisco Morato. Você que está no YouTube, vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui em cima o card, tá? Da nossa reportagem. Do evento da comunidade Calvário. O Adorarte, né? O Adorarte, pastor. Isso. Foi muito edificante aquele dia, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Nós ficamos muito felizes pelo irmão ter aceitado o convite de ir lá fazer uma cobertura. Ficou muito legal, o pessoal curtiu demais. Espero que o ano que vem, que é uma vez por ano só que nós fazemos o Adorarte, nós possamos estar juntos novamente e ter um tempo mais agradável ali de conversar e apresentar os trabalhos. Então fica esperto aí, o ano que vem o Adorarte aí novamente. Você que é cristão, que faz poesia, desenha, fotografa, dança, faz teatro, encenação. Nossa, completo. Você pode, quando ouvir falar no Adorarte, pode nos procurar lá que você será bem-vindo, amém? É verdade, pessoal. Foi um evento muito marcante. Muitas pessoas ouviram através da arte a palavra de Deus e foi um evento muito especial. Aqui em cima tem um card aqui para você acompanhar o evento Adorarte. Todos os anos temos esse evento aí para abençoar a sua vida, tá bom? Pastor Otoniel, eu já quero pedir que o senhor mande seu alô, mande seu abraço para os amigos, para a família, os irmãos que estão nos ouvindo agora. Vai lá. Fique à vontade. Ah, sim. Poxa, não pode faltar, né? Não pode faltar. Eu quero que... É o primeiro passo. É o primeiro passo. Agradecer. Quero agradecer primeiramente a minha família, né? Minha esposa,
Estava falando aqui com o Rafa agora que logo em breve, daqui os próximos 2 meses aí, 1 mês e meio aí, estamos aí com a Maitê, que é a nossa primeira neném. Coisa boa, viu? Coisa boa. Quero a primeira herdeira. A herdeira. Deixar um abraço para minha esposa, para minha família. Abraço para a comunidade do Calvário, que está ali, que nos acompanha toda vez que estamos aqui, eles nos acompanham, tem acompanhado o podcast. Abraço a todos vocês, ouvintes, que estiverem ouvindo de manhã, de tarde, de noite, qual seja a plataforma. Um abraço para você, que você seja abençoado, que a sua casa, a sua família seja abençoada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é isso mesmo, pessoal. E eu quero também mandar um abraço para os nossos amigos do Spotify e do Amazon Music, tá? Nós estamos crescendo cada vez mais, muitas pessoas ouvindo, acessando as plataformas. Eu agradeço muito a você, tá? Você que está no Spotify, no Amazon Music, salve esse episódio também aí na sua playlist e compartilhe com outras pessoas também. Sempre bom, né, pastor? Sim, A tecnologia está aí, nós temos que usar para o bem, não é? Aproveitar. Para anunciar a palavra do Senhor. Com certeza. Pastor, bom, para o pessoal te conhecer melhor, o pessoal conhecer mais quem é o pastor Otoniel, para quem não te conhece, como que foi o chamado de Deus na sua vida, pastor? Como que foram os primeiros passos? Como que Deus te chamou para esse trabalho de pastor? Vamos lá. Essa pergunta é interessante porque é uma coisa que eu preservo muito. Foi justamente como eu fui despertado para o ministério pastoral, para o ministério, que em primeiro momento eu não conseguia identificar se de fato seria o ministério pastoral ou alguma coisa dentro do ministério. O que eu sabia é que eu queria ser usado para a obra do Senhor. Mas tudo começa, né? Sempre fui cristão de berço, minha mãe, meu pai sempre nos levou para a igreja. Minha mãe, posteriormente, depois que meu pai se afasta, minha mãe posteriormente nos manteve na presença do Senhor. E com o passar dos anos fui me envolvendo com a obra de Deus, sempre ativo, nos grupos de jovens, aí eu comecei a aprender a tocar instrumentos, e assim foi a minha inserção dentro da obra. Só que aos 24 anos eu tive um despertamento da parte do Senhor, em que eu entendi que o Senhor estava me chamando para algo além da música. Que até então, até os 24 anos, eu só tocava na igreja. Só era músico. Só era músico. Entendi. E a partir daquele entendimento, que eu não sabia ao certo para que seria, o primeiro passo que eu dei foi procurar fazer uma faculdade. Que legal. Eu fui para o seminário aos 24 anos de idade, aos 24 para 25 anos de idade, fui para o seminário. E ali eu estudei, fiz teologia. Já era casado já ou ainda não? Já era casado. Já era casado. Isso, já era casado. Foi logo assim que eu casei. Uhum. Eu estava, logo nos primeiros 6 meses de casamento, eu já... Teve o despertar de Deus. Eu tive um despertar do Senhor e falei, mas eu era líder de jovens, inclusive da CCNA, né, que é da igreja do pastor Osnir. Eu era o líder de jovens e eu senti o chamado e falei, vou estudar. E o primeiro passo foi estudar. Eu fui estudar sem saber ao certo qual seria o fim, né, ou o objetivo daquele estudo. Estudei, fiz o meu bacharel em teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior, o IBES. Depois eu fiz a validação pela Metodista. E, por último, dentro do ministério, eu fiz o mestrado em ministério pelo Seminário Batista Logos, lá em Jabaquara. E é isso. Quando eu terminei o seminário, eu tive o prazer de estar ministrando, estar ajudando uma igreja, a CCNA lá do Jardim Antomar, e depois o Senhor nos levou para outros lugares. Não tinha intenção. Uma coisa que as pessoas perguntam, esses dias estávamos até conversando, você desejou a comunidade do Calvário? Não. Eu só queria ser útil na obra do Senhor, independente se fosse com placa ou sem placa, Sim. se fosse dentro de um templo ou fora de um templo, eu só queria ser útil. E eu só queria seguir os passos de Jesus e ser útil. Só que como aconteceu, foi na pandemia que aconteceu, a comunidade do Calvário, através da internet,
mandando link para irmãos que estavam desanimados, estavam entristecidos porque estavam sem cultos. Aham. E aí eu fazia aquelas lives não fazia live. O que eu fazia? Eu fazia um encontro pelo Google Meeting ou pelo Zoom. Aham. E ali eu ouvia os Isso irmãos... no tempo da pandemia? Da não? pandemia, no tempo meio da pandemia. Não podia ter culto na Não podia igreja? ter culto. Mandava o link, entrava naquela sala e ali nós compartilhávamos, tínhamos oportunidade, um lia um versículo, o outro cantava. Que legal. Que E legal. quando terminou a pandemia, eu falei, bem, agora cada um procura o seu lugar. Não, pastor, vamos orar para que se Deus tem algum propósito. Eu falei, gente, nós não temos nem pastor, porque eu não era nem pastor. Sim. Eu sim. era o presbítero. Eu falei, não. Aí, não vamos orar. Eu falei, então vamos orar. Aí Deus falou no meu coração algumas coisas, Deus me revelou algumas coisas, para ser bem sucinto. E aí nós estamos, inclusive agora, no dia acho que 5 e 6 de agosto, comemorando 3 anos de Comunidade do Calvário. Glória a Deus. 3 anos. Então, Vai ter festividade lá? Vai ter festividade. Que bênção. Inclusive, Já tá faz com- o convite aí, pessoal, Não, pastor. quem estiver nos ouvindo, Dia 3 e 4? 5 e 6 de agosto. 5 e 6 de agosto. Sexta e sábado. É isso? Eu acho que é sábado e domingo. Sábado e domingo. Tá. Sábado e domingo de agosto, primeiro final de semana de agosto. Você que Ótimo. estiver nos ouvindo será o nosso convidado especial. O Rafa também já está convidado. Eu vou. Amém. Eu vou. Fica- Pode marcar aí que eu vou estar lá. Maravilha, será muito bem-vindo. Então, isso é o chamado de Deus na nossa vida. Então, foi algo de Deus mesmo. Se eu falar para os irmãos que eu desejava, que eu ansiava alguma coisa, eu sou muito sincero, não desejava. Eu só queria tocar, instrumento. Mas o Senhor Deus chamou e a chamou. gente só obedeceu. Glória a Deus. É bom demais ouvir isso, pastor, porque às vezes nós sabemos, né, o peso da chamada, Sim. sabemos que é difícil, tem que ter renúncia, tem que ter preparo, Sim. tem que ter disposição, e aí a gente sabe o peso da chamada e às vezes não quer. Nossa carne não quer, mas aí Deus fala, Deus chama, Deus capacita, Deus Sim. confirma e faz a obra dele acontecer, né? E é interessante que a confirmação nesse sentido, ela vai se dando conforme o tempo vai passando, a sua experiência com o Senhor vai acontecendo. Olha só. Porque muitas vezes nós pensamos que o chamado é algo tipo, como o de Samuel, né? Mas você percebe que na Bíblia poucos foram chamados daquela maneira. Por exemplo, Moisés, ele foi desenvolvendo o seu chamado, cada etapa da vida de Moisés foi um propósito de Deus para que ele estivesse preparado para o chamado que Deus teria na vida dele. É verdade. Você vê José... Tanto que o chamado dele aconteceu com 80 anos de idade já, né? Isso, mas houve todo um preparo, né? O próprio José, né, do Egito, você vê Davi, quando Deus o escolhe, ele está num pasto, ele está cuidando das ovelhas do seu pai, mas lá Deus estava preparando ele com a ursa, com o leão. Então, assim, muitas vezes nós vamos vivendo as nossas experiências com Deus achando que é apenas mais uma experiência. Muitas vezes é o Senhor nos preparando para algo maior no ministério. É verdade. E aí, o que nós precisamos só ter? A sensibilidade de entender o chamado do Senhor, de quando o Senhor nos chamar, e aí, como estar prontos para fazer a vontade do Senhor quando Ele nos chamar. Só Glória isso. a Deus. É isso mesmo, pastor. Muito bom. Bom, pastor, hoje nós separamos um tema aqui complicado, não é difícil de falar, mas precisamos falar. Precisamos falar, né? Eu vejo muito, hoje em dia, pastor, muitos casamentos destruídos porque o homem ou a mulher está com a mente cauterizada, está com a mente doente. Nós precisamos falar nesse assunto. Então, o primeiro passo, pastor, o que significa uma mente cauterizada? Bem, vamos lá. Paulo vai dizer assim, né, em 1 Timóteo 4:2, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. E ele está dizendo o que ele está afirmando. Ele está afirmando que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E isto, a minha versão aqui, Almeida, século XXI, vai dizer que teriam a consciência insensível, a mente cauterizada, como em algumas outras versões trará. Sim. No aspecto teológico, né, e bíblico, uma mente cauterizada é uma mente apostata.
É uma mente que está longe da vontade do Senhor, que não é uma mente insensível, é uma mente insubordinada, é uma mente que não quer obedecer. Com isso, quando nós desobedecemos, nós somos insensíveis, insubordinados, desobedientes, coração duro. O que isto traz para nós? Consequências, muitas vezes, por exemplo, como você citou, dentro de um relacionamento. Quando um dos casais, de alguma forma, eles têm essa mente insubordinada, a voz do Senhor, ou um ao outro, ele traz para si problemas de relacionamento, muito sério, que podem trazer traumas, que podem trazer problemas na saúde psíquica da pessoa. É verdade. Porque muitas vezes nós não entendemos que a desobediência ou a mente insensata, a mente insensível, ela, no aspecto teológico, pode parecer que ela não tem nada a ver com problemas da mente ou de comportamento ou trazer doenças, mas tem. Porque a nossa insubordinação ao Senhor, a vontade, aquilo que o Senhor nos traz, ela traz sérios problemas tanto para o corpo, quanto para a alma, quanto para o espírito. Porque nós somos, embora, por exemplo, eu como tricotômico, embora nós sejamos, dentro da minha visão, tricotomista, ou os irmãos que forem dicotomistas, dicotômicos, nós somos uma unidade. Embora, como eu creio, sejamos corpo, alma e espírito, nós também somos homens. Verdade. Mulheres, um ser completo. Temos carne. E isto tudo está correlacionado. Preciso estar bem de espírito, preciso estar bem da mente, preciso estar bem do corpo. Porque se não estiver bem do espírito nem da mente, se estiver mal em algumas dessas áreas, o ser humano inteiro sofre. E com isso também as pessoas que estão à sua volta. Por isso que é importante a gente observar. Embora o contexto aqui, eles estejam falando de falsos profetas, né? Abrange apostasia total dos últimos tempos. Sim. Mas por que nós temos observado, aí eu quero fazer uma análise aqui, um aumento significativo de pessoas com problemas da mente, da alma. Porque quanto mais nos afastamos de Deus, veja, e eu quero até pontuar um negócio aqui, para que eu não fique mal compreendido, não estou falando que todo problema da mente é falta de Deus. Sim. Certo? Uhum. É uma doença. Muitas vezes depressão, transtornos diversos que existem, são doenças. Mas o que nós temos observado na sociedade, na nossa sociedade atual, é que há uma apostasia muito generalizada. E isto abre precedentes para que a ação do mal também haja. Ele venha a agir na vida do ser humano. Então, quanto mais longe de Deus, falávamos isso, inclusive ontem, não é que a pessoa que está com depressão ou com algum tipo de transtorno, ela é uma endemoniada, eu pregava isso ontem, ou ela é uma pessoa... está com o espírito maligno, está com o espírito maligno. Não. Não é isso. Não. Mas o diabo, ele se aproveita da fraqueza. E por que ele se aproveita? Porque a pessoa está longe de Deus. Então, talvez estar perto de Deus minimizaria esses problemas. Talvez não. Eu vou até enfatizar. Com certeza minimizaria. Traria para a pessoa uma nova ótica. Por exemplo, eu li um livro esses dias atrás, que fala sobre a síndrome de burnout nos pastores das Assembleias de Deus. Eu esqueço o nome do autor, depois você pode pesquisar aí. E ele fala justamente da importância do sagrado. Uhum. E aí, né, dentro da logoterapia, que é uma espécie de terapia psicológica, ele vai trazer, e aí
né, nesse caso, como é um estudo científico, não defende vertente religiosa. Certo. Ok? Certo. Mas ele fala ali da importância do sagrado, do sacro, do contato com a espiritualidade, no auxílio para superar problemas da mente. Da mente, Então exatamente. aqui o texto está dizendo que nos últimos dias, devido à apostasia, algumas pessoas teriam sua mente cauterizada, ou seja, cauterizada para não obedecer a Deus e não se curvar diante da vontade de Deus. E isto tem trazido problemas seríssimos para a humanidade. Exatamente. Tanto nós falamos aqui de casamento, né? Sim. Mas tem a parte também profissional, tem a parte ministerial, não é? Sim. Uma vez eu vi, pastor, um apresentador de televisão que eu acompanho ele falou algo que eu guardei para mim. Ele falou assim, que o grande erro do ser humano é pensar, colocar na mente dele que ele é maior que todo mundo. Sim. Quando o ser humano fala, eu sou pastor de 1000 pessoas, né? Eu prego em muitas igrejas aí do Brasil. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou melhor que todo mundo. Essa pessoa está correndo um grande perigo. Sim. Essa pessoa está correndo um grande perigo. Por quê? Porque nós precisamos aprender e ver como Davi fez. Estou na presença de Deus, eu vou dançar. Eu vou me alegrar. Não importa que todo mundo vai dizer. Eu estou na presença de Deus. Eu sou menor, não é? Sim. E eu sou ali, eu dependo dele, eu preciso dele, eu preciso obedecer a ele. E aí entra a frase que o senhor falou, que eu concordei demais, né? Que a mente cauterizada é aquela mente que não quer obedecer a Deus. Sim, sim. E o livro é Anjos Cansados, a Síndrome de Burnout em Pastores das Assembleias de Deus, do Jimmy Barbosa Pessoa, que também é um pastor assembleiano. E ele fala sobre justamente de problemas da mente dentro dos pastores devido ao cansaço ministerial. Sim. Mas, como você disse, o que acontece? Vamos pensar no que a Bíblia ela ensina. Essa questão de ser melhor, essa questão de não querer... achar que pode tudo. Achar que pode tudo, essa questão de a pessoa humilhar a outra. Exato. Se sentir... muitas vezes nós vivemos em um mundo muito egocêntrico, né? As pessoas só olham muito para si mesmo, né? Não temos cada vez menos pessoas altruístas que olham para o outro, empática. Isso é verdade. Isso tudo é sinal de uma geração doente. Geração doente da mente. Porque quando eu me sinto melhor do que o outro, quando eu preciso humilhar o outro para me sentir bem, quando eu me coloco como superior ao outro por conta, seja lá da minha... E aí eu vou falar da minha etnia, da minha religião. Não sou ecumenista, não. Mas quando nós olhamos o outro como inferior por conta da minha posição política... Exato. Ou por conta da minha... cargo eclesiástico. Cargo eclesiástico, que tem muito, infelizmente, sim, dentro das nossas igrejas... É porque as pessoas estão longe do Evangelho. É forte. As pessoas estão longe. Eu sábado tive uma reunião com a liderança da nossa igreja, da liderança de ministérios. E o texto que eu li para eles foi o texto em que Jesus disse para os seus discípulos: ouvistes entre os gentios que os menores servem os maiores? E Jesus vai dizer: entre vocês não será assim. Quem quiser ser o primeiro, que sirva os outros. Quem quiser ser o maior, que seja servo dos outros. É verdade. Ser o exemplo do próprio Cristo que fez isso. E muitas vezes nós temos este problema na sociedade que eu acho que também é uma cauterização da mente. Não querer servir, né? Não querer servir, não querer considerar o outro superior a nós mesmos. Que é o que Paulo diz: considerai o seu próximo superior a você. E nós temos uma sociedade muito competitiva, é uma sociedade em que, muitas vezes, nas entrelinhas, prega o amor, quer falar de amor,
mas ao discordar de alguma coisa de você, ao eu discordar, eu já te cancelo. Só por eu não ter a mesma mentalidade que a tua, o mesmo pensamento que o teu, a mesma ideia que a tua, eu te cancelo. Uhum. Então, é uma cauterização generalizada. E essa cauterização tem trazido menos empatia, menos amor, menos compreensão, menos altruísmo. Isso tudo eu só identifico de uma forma: um distanciamento evidente da palavra de Deus. Que quanto mais próximo da palavra de Deus eu estiver, menos a minha mente será cauterizada. Na verdade, minha mente será aberta. Porque eu vou ver que o Senhor trata todos iguais. Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. E não é uma questão de opção sexual, não. Aqui está dizendo que não há distinção entre a raça humana, entre o ser humano. Exatamente. E nós vivemos numa competitividade desenfreada, que a Bíblia não ensina. E, infelizmente, muitas vezes dentro das nossas próprias igrejas. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é mente cauterizada. Mente cauterizada. Pastor. Sim. Pastor, eu hoje em dia eu valorizo muito quando um pastor de igreja tem seus membros, ele toma um certo cuidado para onde os seus membros vão. Por quê? Sim. Porque muitas das vezes nós entramos em alguma igreja, em algum Sim. lugar, que não ensina o que a Bíblia diz. Né? Sim. Não ensina o que você ali como pastor está ali ensinando toda Sim, semana sim. para as pessoas. E aí, quando eu era mais jovem, não é? Eu falava, o pastor está me segurando, o pastor não quer deixar eu ir. Isso. Hoje eu entendo que o cuidado de um pastor é não deixar suas ovelhas irem para... Não, às vezes, não é proibir, mas é aconselhar de não ir, é para ter esse cuidado. Porque talvez em outros lugares não tenha o ensinamento que a pessoa tem dentro da sua igreja. Isso é bem interessante isso aí, porque eu tenho... Eu como pastor, eu já fui membro de pastores que disseram para mim assim, não, você não pode ir lá porque a denominação não permite, porque não compactuam da mesma liturgia que a nossa. Uhum. Certo? Já ouvi também isso. Aí eu me pergunto, a liturgia é impedimento para eu andar com um irmão só porque a liturgia é diferente? Não, a liturgia não. Então, o que nós precisamos, por exemplo, a minha prática, o que eu pratico na minha igreja, lá com o pessoal da comunidade do Calvário, certo? E o que eu vou dizer aqui, veja, é preciso pontuar isso. O que eu direi aqui não é padrão bíblico, no sentido de que eu estou 100% com a razão e os demais pastores e outros pastores que pensam diferente de mim estão errados. Não. Cada um, Deus chama a um propósito e cada um vai agir diante de determinada situação de uma forma. Verdade. Isto é influenciado por vários fatores, além do bíblico. Mas vamos lá. Como eu, diante de uma realidade dessa, eu vejo. Bem, a única coisa que eu peço aos irmãos, e que eu, inclusive, preguei isso ontem na igreja. É forte. Eu peço aos irmãos que eles sejam bereanos, independente de onde eles forem. Porque o problema hoje, irmão... O que seria berianos? Seriam aquele povo que, como está lá no livro de Atos, que mesmo Paulo, enquanto pregava, eles estavam acompanhando para ver se o que Paulo pregava constava nas Escrituras. Boa, forte. Então, o que eu peço, o que eu procuro ensinar é que o povo de Deus precisa ser um povo instruído na palavra e que aí ele independente, porque hoje o problema, aí nós vamos trazer para a nossa realidade, o problema hoje não é mais ir em outra igreja. O problema está aqui, ó. Pois é. O pessoal às vezes ouve o dia inteiro. Outras pregações que diferenciam
daquilo que você está ensinando na igreja. Exatamente. E aí, você tem um domingo por semana para ministrar durante 45 minutos, 50 minutos, que é como é lá na Comunidade do Calvário. 50 minutos. E a pessoa tem uma semana ouvindo outro pregador que prega totalmente o contrário do que eu prego. E aí? Olha que luta. É uma luta injusta. Pois é. Então, eu não vou competir. Eu vou orientar. Eu vou direcionar. Boa. E aí, a única coisa que eu peço é, igrejas que são declaradamente seitas, declaradamente, que nós... É que esses dias deu até um problema aí, porque não pode, hoje em dia não pode nem falar que é seita. Pois é, não pode nem falar. Não pode nem falar, mas dentro da nossa cosmovisão cristã, sim, é considerado uma seita no sentido, vou tentar melhorar isso aqui, no sentido de ser separados, sim. sectários, né? Uhum. Daqueles que pensam separadamente da tradição mais ortodoxa cristã. Hoje em dia, para explicar um negócio, tem que dar mal volta, né? Pois é. Mas é isso. Meu porque Deus existem pessoas que, ainda que pensem Jesus, falem de Jesus, mas eles falam baseados em não uma ortodoxia cristã mais antiga. Uhum. E aí eles têm os seus pressupostos. Que nós não concordamos, que claramente é um ensino que, para nós, diferencia demais. É uma heresia que nós chamamos de heresia, ensinos heréticos. Sim. A gente fala, não vai. Não vai porque não vai ter o que aprender lá. Exatamente. Não no sentido de que a gente aprende com as pessoas, isso é normal. Mas não é saudável. Agora, as demais igrejas que creem em Jesus como Salvador, na Trindade, no nascimento virginal de Jesus, nas doutrinas fundamentais da fé cristã, embora ela possa ter uma prática diferente, eu não vejo problema em um membro da comunidade ir lá. O que eu sempre ensino é, vocês precisam ser criteriosos. Exatamente. Não comer qualquer coisa. Você vai na casa de qualquer pessoa e te oferecem comida. Você não vai comer qualquer coisa, certo? Você não vai comprar qualquer coisa quando você sai para comer. Você vai procurar um lugar mais adequado. Exatamente. Certo? Porque você chegou num ambiente, viu que não está muito legal. Você vai comer? Não. Então, mesma coisa, você vai num ambiente, você vai em uma igreja, chegou, percebeu que a pregação, mas para eu perceber eu preciso ter Bíblia. Eu percebi que a pregação não é uma pregação fundamentada na palavra de Deus, eu não como. Exatamente. Me alegro com os irmãos, dou glória a Deus, mas eu não como aquela comida. Eu não me deixo contaminar. Exatamente. Esse que é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, assim, eu não proíbo. Eu não costumo proibir se for igrejas, pode ser das mais variadas confissões pentecostal, tradicional, renovada, reavivada, G12, M12, crente, é irmão. Vai lá, adora o Senhor. Só que tenha a Bíblia para poder, quando observar que tem algum ensinamento que não confere com o que nós cremos, deixa lá. Exatamente. Entendeu? Fica lá mesmo. Fica lá mesmo. Fica lá mesmo. Sabe que é quando melhor. você, aquela criança, né? Criança que não come cebola. Né? Aí a mãe fala, então deixa de canto no prato aí, não precisa comer. Não come Deixa de cenoura, canto aí. deixa aí de canto. Mesma coisa. Depois joga fora. Depois joga fora. Pois é, pessoal. Pastor Otoniel, Sim. ainda falando sobre a mente cauterizada, quais são as consequências de um líder que tem a sua mente não sadia, cauterizada? Então, aí nós temos um problema muito sério, né? Um líder, ele está responsável por um grupo de pessoas, não é? Sim. Ele está doente da mente. Bem, é que assim, eu não consigo ouvir a palavra mente cauterizada e não lembrar-me de apostasia, né? Daquele incircunciso de coração. Sim. Então, vamos, talvez, não sei se seria nesse sentido que você está falando, mas uma pessoa que está com problemas psicológicos, alguma coisa do tipo? Não, mente cauterizada mesmo. Mesmo? Cega espiritual. Ah, então esse daí está com um problema muito sério. Aham. Por exemplo, você fala assim, o que fazer? O que fazer? Vamos começar assim. Isso. Quais são as consequências? O que pode ser mal para o grupo ali? Bem, um guia cego, um cego guia outro cego? Não. Então... Só que o problema, pastor, sabe qual que é? Que a pessoa que está com a mente cauterizada, ela não reconhece.
E ela sempre, ela tá no pecado, Certo. ela tá errada, ela tá cega espiritual e ela não reconhece que ela precisa de ajuda, né? E qualquer um que chegar para aconselhar, ela não vai ouvir. Então, Esse que é um problema. essa pessoa pode estar à frente de uma liderança? Não pode. Então, Não o pode. líder, que é o pastor ou responsável direto pela pessoa, ao observar traços de insensibilidade para ouvir uma correção, porque a Bíblia, ela é correção também. Exatamente. E eu amo Paulo, quando Paulo vai falar para Timóteo, e ele descasca o abacaxi em cima de alguns crentes lá, o Himeneu, Fileto, sabe? De alguns da Ásia que o abandonaram, sabe? Fala, cuidado com fulano. Se fulano é o Alexandre Latroeiro, né? O que mexe com bronze, cuidado com esse cara. Então, assim, Verdade. nós não podemos massagear ego com medo. Ah, mas Não, se tiver uma mente cauterizada, cega espiritual, insensível à correção, irmão, eu sou muito duro nisso aí. Tira a pessoa. Tem que tirar. Antes que minha mamãe já dizia que uma laranja podre no cesto apodrece todas as outras. Todo mundo. Então, assim, uma maçã podre no cesto vai apodrecer todas as outras. Então, o que é melhor? E gente, eu sou muito... o ministério ensina a gente a ser muito cauteloso. Sim. E aqui eu quero... Ser responsável por pessoas, né, pastor? Deixa a gente... Cauteloso. Sim. Cauteloso porque a gente precisa ser claro. E quando eu digo que minha mamãe dizia que uma maçã podre apodrece o restante do cesto, eu quero dizer que muitas vezes essa pessoa ela só precisa de um tempo. Você precisa tirar ela dali, porque se você tira ela em tempo e você, veja onde eu vou, consegue tirar a parte que não está boa, que está estragada, Tem o tratamento, né? você tem um tratamento, você consegue salvar algumas coisas ainda, que vai ser útil. Verdade. Por exemplo, a semente. A semente você pode salvar e plantar, a própria semente daquela maçã que estava estragada, você fala, o que só dá para salvar a semente. Antes que apodreça tudo, tira a semente, planta, rega e vai tratando, cuidando, adubando, que a semente daquela maçã podre pode dar uma linda macieira. Pode ainda aproveitar alguma coisa. Aproveitar muita coisa e ela alimentar muitas outras pessoas. Então, Olha assim, só. eu aproveitei algo de bom daquela pessoa. Sim. E não descartei, não joguei ela fora. Exatamente. Mas esse é um trabalho muito difícil da nossa parte, porque nós temos que ter o feeling, o timing, a espiritualidade, aquela coisa de Discernimento, Deus. né? Discernimento de Deus, de você chegar lá, tirar aquela maçã e falar, não, daqui eu vou aproveitar alguma coisa. Não vou te descartar totalmente, não vou te jogar no lixo, não vou te abandonar. Certo? Mas existem os apostatas, né? Que não aceitam ajuda. Que né? não aceitam ajuda. Esse Mas que é o problema. Esse daí vai ter com Deus. Mas o nosso papel primeiro sempre é pensar na recuperação. Sim. Naquilo que ainda pode ser útil. Sim. E tentar trabalhar. Jesus fez isso com Pedro, né? Eu amo muito Jesus quando faz isso com Pedro, né? É verdade. Então, verdade. assim, Jesus fez isso com todos os discípulos de Emaús, os discípulos que estavam escondidos lá, com medo dos romanos, ele se apresenta aos discípulos. Tomé. Foi aproveitar todos, foram resgatar todos. Foi resgatar todos. Não estão perdidos. Então, como cristãos e seguidores de Cristo, nosso primeiro objetivo com qualquer pessoa é tentar resgatá-lo. Se a pessoa é uma incircuncisa, ela é uma pessoa de insensível, Sim. apostata mesmo, aquela que não quer mais nada, aí você só precisa fazer o quê? Orar e entregar nas mãos de nas Deus. mãos de Deus. Porque um dos grandes exemplos de uma Mas pessoa... o líder precisa ter esse discernimento de espírito para poder tirar na hora que tiver que tirar, para não contaminar os demais. Exatamente. Porque senão é aquela história do cego guiando o outro. Aí vai todo mundo pro buraco. Entendeu? Então, pastor, então a gente pode pensar que uma pessoa que tem a mente cauterizada, ela não ouve a voz de Deus, não aceita a correção, foi um ponto muito importante que o senhor falou. Né? Não aceita a correção. Não, se não aceitar a correção... ela tá lá, ela não reconhece o seu erro, ela tá na razão. Sim. Né? Para ela ela tá 100% certa. Exatamente. Aí qualquer pessoa que falar o contrário, a pessoa não vai ter valor. Isso. E a gente sabe que muitas vezes
É difícil para nós chegarmos no nível de Paulo quando diz para a igreja de Coríntios lá que para entregar o camarada nas mãos de Satanás, nas mãos de Satanás para ver se a alma se salva, né? É verdade. Mas ali é uma expressão forte que Paulo está dizendo, o mal que ele está fazendo na igreja é muito grande e ele não quer correção. Isso, exatamente. Então o problema não está na declaração de Paulo, sim na pessoa. E sim na pessoa que fez Paulo se enervar de uma tal forma que falou, entrega na mão de Satanás para ver se salva alguma coisa. Senão vai apodrecer todas as maçãs. Porque senão vai apodrecer tudo. É verdade. Então o problema não está... É que muitas vezes nós líderes e pastores, ministros do evangelho, nós temos essa preocupação, esse medo, mas nós, com a ousadia do Espírito de Deus, com a liberdade do Espírito de Deus e com a autoridade que Deus nos dá, nós temos que ter esse discernimento e dizer, olha, você está fora, não porque eu quero, mas porque você está se tirando. Uhum. Porque nós estamos tentando fazer de tudo para que você fique bem, se restabeleça, mas não depende de mim só, né? E aí entra o que nós chamamos na igreja de o tempo do banco, né? Ficar de banco. O que serve para o banco, pastor? Tempo de tratamento. Não é? O problema é que essa pessoa não vai aceitar. Exatamente. Certo? E aí nós temos que ter a tranquilidade. Uhum. Nós temos que ter uma tranquilidade de Deus, de que e aí também entra aquilo. Você fez, o pastor fez tudo que estava ao seu alcance para que essa pessoa fosse restabelecida? Fez. A igreja trabalhou como corpo, tentando restabelecer aquela célula, pegando a concepção do corpo, a analogia do corpo? Sim, mas a célula morreu. Não quer ajuda. Ela morreu. Então o corpo vai descartar. Olha não é só. porque descartar no sentido de tipo assim, vai deixar ela ser na tratada mão de por Deus, nas mãos de Deus. Porque só quem dá conta de quem já morreu é Jesus. Exatamente. Né? Então, assim, e nós precisamos ter essa consciência, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Antes de colocar de banco, porque essa pessoa não vai aceitar, o que estava ao nosso alcance? Nós fizemos como igreja? Uhum. Essa é a pergunta. Entendi. Fizemos. Então vamos ficar em paz. Vamos deixar que Deus cuide dessa pessoa. Pronto. Exatamente. Ela vai sair falando mal da igreja. Uhum. Pode até abrir outra igreja. Ela vai sair falando mal do pastor. Exatamente. Entendeu? Se for um líder de determinada patente, vamos colocar assim, de posição na igreja eclesiástica, ele pode sair e abrir uma igreja. Exatamente. Agora, e aí eu te falo. Vemos muitos isso. Qual que é o papel, por exemplo, meu? Qual que é o meu papel? Como pastor? Como pastor. A pessoa saiu e foi embora, abriu uma igreja nessa circunstância. É sair falando mal dessa pessoa? Não. É sair falando... Não. Orar por ela. É orar por ela. E que ela venha ter o despertamento espiritual para que ela mude sua mente e venha ser uma mente convertida. Eita, matou a charada. essa daí matou a dúvida de muita gente. Pastor, sim. Na Bíblia aí, qual que é o maior exemplo que o senhor pode dar de uma pessoa que está com a mente cauterizada? Vamos lá, vou pegar Bíblia, aqui na Bíblia. Vou pegar para vocês aqui. Qual personagem aí que o senhor acha que é um grande exemplo? Estava com a sua mente cauterizada. Tem um personagem na Bíblia que é interessante, que é Balaão. Eu vejo Balaão. Legal. Que entra muito dentro disso que nós estamos falando aqui, de pessoas que exercem alguma... Porque Balaão era um profeta, certo? Embora ele tentasse profetizar, ele procurava profetizar contra Israel, ele abençoava Israel. Ele acabava sendo boca de Deus para abençoar o povo de Israel. Na história você vê isso. Mas a sua mente era... cauterizada. Aí eu te falo, Deus pode usar até uma pessoa de mente cauterizada. Se for a vontade de Deus, Ele vai usar. A boca dela pode até sair coisas boas. Mas e a atitude dela? E a alma dela, né? A boca, né? Mas o coração está longe de Deus. Eita, é forte. Seus lábios me louvam, né? Vocês me louvam com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, Jesus disse para o povo de Israel. É forte. Então, mas o Senhor, dentro de um propósito, usou Balaão
embora ele intentasse fazer mal, mas a sua mente era uma mente cauterizada. Ele não se rendia totalmente ao Deus de Israel. Ele não se rendia. E Mesmo assim, Deus usava ele. é porque essa questão de Deus usar, ela é muito mais voltada ao propósito de Deus do que necessariamente a nós. Aham. Porque Exatamente. muitas vezes nós pensamos que assim, a pessoa é usada por Deus, é o homem de Deus. Calma aí, mas assim, será? Será que Deus não só cumpriu um propósito, que ele precisava de alguém para falar alguma coisa que provinha dele? E essa pessoa está longe de Deus como Balaão? É verdade. Aí entra o que Jesus falou. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e Perder a sua alma. É Ou, verdade. do texto para Jesus falando lá a partir do Mateus 24, ele vai dizer que vai chegar nos últimos dias as pessoas dizendo: Senhor, veja o texto. Profetizei no teu nome. Opa, profecias. Expulsamos demônios no seu nome. Discernimento de espírito, dons espirituais. Aham. Né? Sinais e maravilhas. Em seu nome fizemos sinais, milagres, pregamos. Não foi feito tudo isso? E Foi. qual é a resposta que o Senhor disse que vai dar para tais pessoas, para algumas pessoas? Apartai-vos de mim, de que mim. eu não te conheço. Que eu não vos conheço. Ué, mas profetizava, revelava, expulsava demônio, pregava que era uma maravilha, mas verdade. vai chegar naquele dia, Jesus fala: não, eu não te conheço. É verdade. Porque a manifestação do poder e da glória de Deus não é sinal de santidade nossa. É forte. É sinal da necessidade de Deus agir na vida de alguém. Então é parte mais dele do que nós. Uhum. Por exemplo, tem um texto muito legal, Lucas. Eu sou assim, tá, gente? Eu vou falando os textos, depois você pega os trechinhos aí, você vai meditando. vai pesquisando na internet. Onde está escrito isso que o pastor falou? Jesus estava com seus discípulos na sua última semana, e Jesus disse que o tempo dele estava chegando e tal. E Pedro diz: não, eu vou com o Senhor até o fim, aquela coisa. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, ajude seus irmãos. Olha só. Não, mas veja. E ele estava na Santa Ceia. Não só isso. Não só isso. Forte. Não só isso. Pedro estava na ceia. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Pedro expulsou demônios. Uhum. Pedro, através de Pedro, pessoas foram curadas, porque o texto lá da alimentação, da multiplicação dos pães e dos peixes, um pouco antes vai estar dizendo assim, que eles chegaram dizendo: Jesus, em teu nome expulsamos, aquela coisa toda. Jesus chama eles para o deserto. Então eles fizeram coisas para o reino. Uhum. E quando Pedro dá essa declaração, Jesus fala: você nem convertido é. Eita, meu Deus. É forte demais. A sua mente ainda está doente. Né? A sua mente, você ainda não compreendeu o evangelho. Meu Deus do céu, é forte. Você não compreendeu na totalidade. Você não é convertido. Quando você for, aí você vai ter condição de ajudar alguém. Olha Você está só. falando que vai me ajudar, que vai comigo até o fim, mas você não é convertido. E quem não é convertido não consegue nem ajudar a si próprio. Só que Deus usou ele. Rapaz, é forte demais esses mistérios de Deus. Porque a gente olha, pastor, por uma pessoa admirável, né? A pessoa tem um dom da palavra, Sim. por exemplo. Tem um dom da profecia, né? Tem um dom de ensinar. Mas a pessoa próximo dele sabe que ele não vive o que prega. E aí o que acontece? A pessoa prega, Deus derrama fogo do céu. É aquela coisa linda. Pessoas são renovadas, Sim. aceitam a Jesus Sim. por causa do propósito. Porque Mas e a alma da pessoa? Está doente? Deus não tem propósito com o homem, ele tem propósito com a sua palavra. Eita, é forte. Ó, essa aí é até para você marcar no Facebook. Hein, irmão? Essa daí é para passar. Deus não tem? Propósito com o homem. Ele tem propósito com a sua palavra. Eita, é forte demais. A A palavra não volta dele vazia. não volta vazia. Eita, é forte. Não é a minha palavra que não volta vazia. Não é a sua palavra que não volta vazia. É a palavra de Deus. Aham. Ela vai cumprir o objetivo que ela foi enviada. Tenho certeza que essa conversa vai tirar dúvida de muita gente, viu? Amém. Muita gente que tá Amém. Principalmente quem é novo no evangelho, né? Sim, sim, Uau, sim. a pessoa, eu admirava tal pessoa, ela caiu no pecado. Por quê?
Mente cauterizada. Muitas vezes mente cauterizada. E outra coisa, né, pastor? Insensível à voz do Espírito, porque antes de ela cair, o problema do... Isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar. Antes dela cair, o Espírito já estava falando com ela, Já tá tava errado, falando, não mas faz isso. A mente estava cauterizada. A mente cauterizada, não ouve. A minha fala Exatamente. justamente disso, mente insensível. Aí se a gente olha para Davi, ele estava descansando, né? Sim, Mente vazia, oficina do diabo, sim, bem. Viu a mulher, não devia olhar, podia desviar o olhar, podia entrar no seu quarto, mas continuou olhando. Usou a autoridade dele de rei. Sim. Chama ela para cá. Ele é rei, todo mundo que ele chamar ele tem que vir. Aí o que aconteceu? A mulher chegou lá e ele caiu em pecado. sim. Não dava para correr antes? Tava. Mas ele não correu. Sim, e é o que eu Mente. falo, a mente Cauterizada. cauterizada, ela leva o homem a ter atitudes que muitas vezes falam, mas não era o... Mas o Davi... o Davi. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Deus que escolheu ele. É forte. O Saul foi o povo que escolheu. Mas Davi foi Deus que olhou lá do céu e falou, não, esse vai ser o rei de Israel. Mas ele Não cuidou da sua mente. não cuidou da sua mente. E Eita. quando não cuida da mente, o espírito também enfraquece. Nossa, é forte demais. Pastor, Sim, então vamos para o remédio agora, né? sim. Dá aí umas dicas aí. Como a pessoa pode blindar a sua mente? Bem, nós falamos de algumas coisas aqui, mas na vida prática cristã, existem algumas... se você puder, inclusive, você que estiver nos ouvindo, ler um livro chamado Disciplinas Espirituais, ou Celebrando a Disciplina também, pode ser, que fala sobre algumas disciplinas espirituais. Então, como que eu posso blindar na minha mente? De forma prática. De forma prática. Não é teológica, não. Forma prática. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ter o seu momento de solitude com Deus. Seu momento a sós com o Senhor. Você e Deus. Em um momento de meditação, reflexão da palavra de Deus, oração, louvor. Porque, como eu disse no início, quanto mais perto de Deus eu estiver, quanto mais próximo da palavra de Deus eu estiver, quanto mais intimidade com o Senhor eu tiver, menos a minha mente será alvo. Na verdade, alvo ela será, mas ela estará blindada, literalmente blindada contra a cauterização demoníaca, contra a cauterização do mal, contra a cauterização de nós mesmos, do homem, do desejo da carne, sabe? Então, a nossa aproximação com o Senhor. Então, como eu faço isso? Orando, jejuando, consagrando, tendo meu momento de Deus, com Deus, meus devocionais, 15 minutinhos do dia, não é muita coisa, seja à noite, seja logo no período da manhã. Leia um texto bíblico. Se for de manhã, melhor ainda que você passe o dia inteiro com o versículo na cabeça, meditando. Está trabalhando, lavando louça, está fazendo algum trabalho no computador, no serviço, está com a enxada, está com a colher de pedreiro, você está com o versículo na cabeça, trabalhando ali e pensando naquilo. E aí, oração, jejum, palavra, meditação, são algumas ferramentas que nós podemos utilizar na vida prática, colocar na nossa vida, para que a nossa mente seja blindada contra cauterizações, seja ela de qual procedência vier. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. Eu quero agora que o senhor deixe uma mensagem para a pessoa que está nos ouvindo agora, que caiu em pecado, e os seus olhos foram abertos, e aí bate agora o arrependimento. Sim. Acontece. Sim. Acontece isso. Sim. A pessoa caiu, estava com a mente fechada, caiu e agora caiu em si. Agora sua mente foi aberta. Qual é a mensagem que o senhor, como pastor, fala para essa pessoa que está arrependida agora? Como nós falamos um pouco aqui de Davi, eu gostaria de deixar Salmos 51 como reflexão, porque ali é os Salmos em que Davi reconhece. Ele foi confrontado por Natã e ele sabe que ele errou.
E ele sabe que ele errou muito feio com Deus. Mas ele, no seu momento de olhos abertos, quando seus olhos foram abertos, ele reconhece a sua condição, não tenta enganar ao Senhor, não tenta culpar a Deus, não culpa a Betseba, não culpa as suas mulheres, os seus filhos, não. Ele entende que o culpado único é ele, porque ele já tinha experimentado coisas grandes com o Senhor, que ele sabia que Deus era com ele. Uhum. E o que ele faz? Ele se lança aos pés do Senhor, se arrepende e pede uma das orações mais lindas que nós podemos ver. Ele tinha reino, ele tinha riqueza, ele tinha instituído o reino de Israel unificado, ele tinha unificado o reino de Israel. Ele tinha cavalos, ele tinha poder. Você acabou de falar, ele como rei tinha poder, ele chamava a vinha. Sim. Mas o que o Davi pede? A única coisa que o Davi não pede pelo reino. Davi não pede, não me tire as riquezas, não me tire meus filhos, não me tire o poder. Davi não pede nada disso. Davi pede, a única coisa que Davi pede é: não retires de mim o teu espírito. Aleluias, glória a Deus. Um coração, ele disse, contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Ele diz lá que se fosse sacrifício ele o daria, mas ele sabia que não era uma questão de sacrifício. O sacrifício tinha que ser o coração dele quebrantado e contrito, arrependido. E ele diz: não retire de mim. E faz-me sentir novamente a alegria da tua salvação. Glória a Deus. Então, se eu puder te dar o conselho que eu te dou, se você porventura estiver em algum momento como esse, somente por algum momento o diabo conseguiu pegar um ferro quente e cauterizar a sua mente e fez com que você perdesse o seu foco, a sua visão das coisas de Deus, mas o Senhor, pela sua misericórdia, fez você enxergar novamente. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você reconheça, se humilhe diante de Deus, busque do Senhor, e Ele vai conceder a você uma nova oportunidade de você se reerguer, continuar e viver coisas grandiosas com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, recebam essa palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Se levante, há esperança para você. Sim. Cair é do homem, levantar é de Deus. E Deus, Ele pode sim e vai te dar uma nova chance para você se levantar. Chance, eu acho que a palavra chance nem cabe no evangelho, é redenção. Redenção. Porque a gente vai pecar o resto da vida, pastor. Mas o Senhor está sempre nos redimindo do pecado, né? É a oportunidade de poder dizer: Senhor, eu pequei contra ti, somente pequei. Exatamente. Confessar. E aí confessar e se render. E se render, né? Exatamente. Glória a Deus. Pastor Otoniel, para nós encerrarmos, nós temos um quadro aqui, Eu Sou um Milagre. Sim. Né? O senhor conhece muito bem. Eu quero pedir, pastor, para nós encerrarmos, que o senhor, a minha noiva acabou de chegar aqui, nos estúdios do podcast, né? E, pastor, eu quero pedir que o senhor conte um milagre, um testemunho que Deus fez na sua vida. Sim. O senhor pode dizer: eu sou um milagre? Posso dizer: eu sou um milagre. E como nós começamos a falar em relação a ministério, eu posso contar uma experiência que eu tive com o Senhor? Pode. Que transmite muito a questão do chamado e da confiança que o Senhor, confiança no Senhor e naquilo que o Senhor nos chamou. Logo quando eu comecei a fazer o meu bacharel, depois de 2 anos e pouquinho, surgiu uma oportunidade de eu auxiliar uma igreja que estava precisando. E eu me coloquei à disposição, fui auxiliar essa igreja. Só que eu trabalho com obras. E eu fazia um tipo de serviço e eu não tinha nenhuma formação na área. E eu fazia o serviço sem ter formação alguma. Olha só. E o engenheiro um dia falou para mim assim: não, faz lá a
prova da FATEC. Aí ele fez a inscrição para mim e tal. Eu falei, vou fazer essa prova só para ele não dizer que eu não me esforcei. Entendeu? Aí eu falei assim, para ele não dizer assim, poxa, o Otoniel não quis correr atrás. Não se esforçou. Não se esforçou. Eu vou lá fazer a prova. Aí eu fiz a prova. E eu tinha acabado de começar a cuidar da igreja lá. Uhum. Primeira experiência, 2 anos e meio de curso, 2 anos de curso, faltava um ano e pouquinho, era um ano no seminário e mais um ano ainda na Metodista. Cheguei para minha esposa e, passada a prova, rapaz, eu não passei na prova? Não passou? Eu passei. Passou? Glória eu passei na FATEC, construção civil, em 8º lugar. Sem ter preparo nenhum. Não, eu estudei. Na verdade, assim, eu não estudei, mas assim, como eu fazia muito cálculo. Fazia muito cálculo, porque eu trabalhava com cálculo, fazendo cálculo de material, concreto, fazia muito cálculo. Então, todos os cálculos que caíram lá para mim foi assim, calcule o cilindro tal. Você já não era novidade, já tirou de letra. Calcule o diâmetro, a área desse cilindro, o diâmetro desse cilindro. Tá tudo lá, eu fazia. A área, o trapézio, aquela coisa, todas as figuras geométricas, porque eu trabalhava com isso. Sim. Fiz a prova, e é interessante que isso foi uma prova de Deus, isso aí. Porque não podia errar nenhuma questão das matérias. E teve uma lá que eram 5 perguntas, eu acertei somente uma. Olha só. Que era de ciências. Eu não sou muito bom de ciências, nunca fui. Mas acertei. Peguei a prova, falei, e agora? O que eu vou fazer? Fazendo teologia, cuidando da igreja. E se eu for para a FATEC, esquece. Vai tomar muito tempo. Segunda a sexta, trabalhando, saio do serviço, vou para a FATEC, chego em casa 00:30, 1h da manhã, acordo de madrugada, vai trabalhar. Aquela rotina, esquece igreja, final de semana trabalho, mas trabalho porque dizem que é muito... O pessoal diz, não é difícil entrar, difícil é sair de lá. Exato, porque é bem puxado. É bem puxado. Cheguei com a minha esposa e disse o seguinte, fui muito sincero com ela, se eu fizer a FATEC, daqui 3, 4 anos eu estou ganhando R$8 mil, R$9 mil. Se eu não for fazer a FATEC, eu não sei do que eu vou estar ganhando daqui 3, 4 anos. Aí ela olhou para mim e disse assim, o Senhor nos sustentou até hoje. O Senhor continuará nos sustentando. Eu acho que você não deve ir fazer a FATEC. Continue no ministério, senão você vai trocar o ministério, que foi algo que Deus te chamou, por algo humano. Olha só. Por posição, por dinheiro. Não troque. Isso é minha esposa, gente. Olha só. Mulher de Deus. Possibilidade de ter uma vida financeira muito mais saudável. Ela troca e ela me ajuda a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Fico no ministério e continuo minha faculdade de teologia, ou eu vou fazer a FATEC e abandono tudo? Eu escolhi, junto com a minha esposa, o ministério. Só para encurtar. 6 meses depois eu sou mandado embora. Do trabalho. Do trabalho. E Deus que te queria só no ministério. E aí, não. Aí eu, preocupado, família, construindo casa... Peguei o seguro-desemprego. Quando estava terminando o seguro-desemprego, me surgiu um bico, um serviço. Eu trabalhei durante 1 mês. Aí eu peguei o dinheiro daquele 1 mês. Quando eu estava terminando o serviço, na semana que eu estava terminando o serviço, Deus abriu uma porta para mim em uma outra construtora. Glória a Deus. Ou seja, isso é um milagre, irmãos. E o Senhor tem sustentado a minha casa, a minha família, desde o dia que nós decidimos servir ao ministério. E eu tenho visto o cuidado de Deus em todo momento, na minha casa, na minha família, e não tem faltado. Passamos apertado, sim, mas não tem faltado. Porque vocês são um milagre. Nós somos um milagre. A minha família é um milagre. O nosso ministério, eu falo nosso porque o ministério é meu e da minha esposa. Sim, o nosso ministério é um milagre e o Senhor tem provido, o Senhor tem cuidado. Então, creia que o Senhor é aquele que cuida. Glória a Deus. E aí entra o que nós falamos no começo, né, pastor? Deus chama e confirma. Sim. Né? E confirmou na sua vida. Então, isso, Senhor... Para mim isso é um milagre. É um milagre. É um milagre. Glória a Deus por isso. Pessoal, para nós encerrarmos, eu quero apresentar aqui para vocês o meu livro, 3 Guerras para um Soldado. Gente, essas 3 guerras aqui que nós escrevemos é a guerra da carne, a guerra espiritual e a guerra do mundo. As 3 guerras que todo cristão enfrenta diariamente. E tudo que a Bíblia nos ensina
para como vencer essas guerras. Então, você que deseja adquirir esse livro, entre em contato com o nosso escritório pelo WhatsApp. Anote aí, 11 991 81 0294. Entre em contato conosco e nós enviaremos para todo lugar do Brasil, tá bom? E esse livro aqui, pessoal, é um presente para o pastor Otoniel. Oh, meu Deus. É um presente, maravilha. pastor, para abençoar a sua vida. Amém, tá? amém. Aí Obrigado nós mesmo. falamos hoje sobre mente cauterizada e aí tá a guerra da carne, não é? Guerra da carne que nós precisamos, Sim. né? Que engloba aí também a mente, Sim, que nós sim. precisamos estar sempre trabalhando Maravilha. nesse sentido. Deus abençoe. Seja abençoado com esse livro. Com certeza eu me debruçarei sobre este livro. Aham. Eu gosto de livro, tá? Glória a Deus. Então, acertei no presente. Deus abençoe. Pastor Otoniel, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Deus abençoe. É uma honra te receber aqui pela segunda Prazer é todo vez. nosso, meu irmão. E vamos ter aí ano que vem a terceira, a quarta. Amém. E o Senhor Precisando da gente. é um grande amigo, um grande parceiro Amém. aqui do podcast. E é uma honra ter sua amizade. Amém. Deus abençoe, meu querido. Nós que agradecemos a todos os ouvintes, nós agradecemos pela confiança de poder estar aqui compartilhando algumas coisas do Senhor, do Reino. E eu falo que o Senhor une propósitos, né? Sim. E você chegou, quando eu te conheci, o Washington estava em Indaiatuba e trouxe você em um evento que nós estávamos e nós ali nos conhecemos. Sim, aqui em Morato. Né? Aqui em Morato, Sim, veja é só. verdade, olha Ele só. sai de Indaiatuba, te conheceu primeiro Para fazer a ligação. para fazer a ligação. E desde então eu falo para as pessoas que o Senhor continue. Falei para o pastor Gil, falei para o Washington, como é bom ter você por aqui, porque você é uma pessoa que nos coloca para frente. Amém. Fala que mostra para nós que confiando no Senhor e seguindo o nosso coração, a nossa vontade, o nosso chamado, a gente consegue fazer as coisas para o reino. Glória a Deus, pastor. Amém? Fico feliz Deus de ouvir abençoe. isso. Pessoal, muito obrigado, gente. Você que ficou até o final, você que está todas as semanas aqui no podcast do Rafa. Hoje é o episódio de número 31. Nós queremos continuar gravando até o episódio 50, até esse ano, viu? Até esse Amém. ano. O objetivo é chegarmos no episódio de número 50, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu like e o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e até a próxima! Tchau, turma! Deus abençoe a sua vida!